pessoal, eu sou o Arthur Neto. E eu sou a Gabi Moreira. E esse é o Renal Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Assim se encaixa em qualquer momento que você esteja ouvindo. Sejam todos bem-vindos a mais um Renalcast. E aí, Gabi, tudo bom? E aí, Arthur, tudo certo? E por aí? Estamos aqui em isolamento, né? Já que o Coronga chegou aqui em São Paulo. E aí, como é que tá a situação? Aqui estamos tentando fazer o pessoal entender o tamanho do problema, né, para ficar em isolamento. Tem muita gente ainda pela rua, muita gente trabalhando normalmente. Tá difícil, hein? Tá bem complicado. E lembrando que nós, renais, somos um grupo de risco e esse é um momento especial que a gente tem que ficar longe de hospital. E uma das maiores causas do renal ir para o hospital é por conta do potássio. Gabi, dá aquela dica especial para a gente de como reduzir o potássio dos alimentos. Então, pessoal, vejam bem. Vocês vão pegar o alimento, vamos dar o exemplo, por exemplo, de uma batata. Vocês vão descascar o alimento, vão cortar em pedaços pequenos, porque quanto maior a água ter contato com aquele alimento, melhor vai ser o potássio. A gente vai fazer, no caso, escaldar o alimento, né? Que eu acho que vocês já ouviram falar nisso, então vamos só reforçar a ideia de escaldar os alimentos. Vão colocar lá os pedacinhos, dá uma fervura. Quando a água começar a levantar, ferver, borbulhar, vocês contam 10 minutos de relógio, despreza aquela água e depois pode cozinhar normalmente. E tem alguns alimentos, Arthur, que eu faço esse processo 3 vezes, né? Por exemplo, o inhame, que eu sei que ele é mais rico em potássio e eu gosto muito de comer. Eu fervo a primeira água 10 minutos, fervo a segunda mais em 10 minutos e na terceira eu cozinho normalmente, né? Ele é um alimento mais durinho assim, então dá para cozinhar 3 vezes. Tem outros que se desmancham muito fácil, então não precisa fazer 3 vezes esse processo, 2 vezes já basta. E, Gabi, vale aquela dica para legumes e vegetais: quanto mais verde, maior é o potássio. Não é bem assim. Questão de cor não influencia tanto, né? A gente tem os vegetais folhosos, a alface, a selga, essas coisas, eles têm menos potássio. E os outros legumes, girimum, aí chama de abóbora, eu acho, né? Aqui a gente chama de girimum. A abóbora, batata inglesa, esses assim, como se diz, mais consistentes, eles têm mais potássio, mas varia muito, Arthur. Outra coisa importante que eu acho de salientar é que não tem necessidade de estar cozinhando a fruta, né? Porque eu vejo gente cozinhando a fruta, tem coisa que não tem necessidade. Uma maçã dá para comer, uma ameixa, morango. Porque tem gente que cozinha todas as frutas. Tem gente que gosta de fruta cozinhada, não tem problema, pode comer, Meu ótimo. caso, meu caso, O seu pera caso, cozida é uma delícia. uma delícia, eu vou experimentar qualquer dia. Mas tem outras pessoas que querem cozinhar tudo. E tem coisa que não tem necessidade e acaba perdendo muitas vitaminas, né? A gente precisa agora, nesse momento, pelo menos, tirar o potássio, mas segurar aí um pouquinho as vitaminas. Temos que estar super vitaminados, isso aí. E outra coisa, Arthur, que me perguntaram bastante, como é que faz para aumentar a imunidade do renal? Principalmente gente transplantada me perguntou. O transplante, a gente sabe que baixa muito a imunidade por causa dos imunossupressores. E o que é que acontece? Os imunossupressores tomam sempre, né? Sempre vai tomar. Então, aquele paciente sempre vai ser um paciente imunossuprimido, né? Por causa dos imunossupressores. Então, não tem muito o que fazer, né? Por mais que a gente coma, que eles comam, sempre vai estar baixando a imunidade. Então, tem que realmente se cuidar aí. Então, é isso aí, galera. Vamos se cuidar. E falando em cuidados, o nosso tema hoje tem muito a ver com isso, com autocuidados. E até o nome do episódio é justamente esse. Você se sente um peixe fora d'água? Curioso o tema, né? Então vem com a gente nesse episódio que vai ser uma jornada bem legal. E a nossa jornada começa com a apresentação da nossa convidada muito especial. Mas antes de apresentar a nossa convidada, eu queria fazer um agradecimento muito especial a um ouvinte que sugeriu o tema e fez a intermediação entre o Renalcast e a nossa convidada. Então, nosso muito obrigado ao ouvinte Márcia Lemos, que faz hemodiálise na CBND de Brasília, que apresentou para a gente a psicóloga, educadora, escritora Angélica Rodrigues Santos. Então, seja muito bem-vinda ao Renalcast, Angélica. Olá, gente. Olá, pessoal. Para mim é um prazer estar aqui, uma alegria.
Eu gosto muito de estar com pessoas, gosto muito de compartilhar os meus estudos, as minhas ideias, e saber que outras pessoas podem aproveitar um pouco, né, dessas informações. Isso é muito estimulante para mim. Já venho fazendo esses estudos do comportamento humano já há muitos anos, há mais de 30 anos que eu estudo psicologia e as questões todas relacionais que envolvem não só sintomas, adoecimentos, mas que envolvem os relacionamentos de uma maneira geral, né? Então, hoje, eu gostaria de convidar vocês a fazerem uma reflexão comigo sobre a função dos rins, mas numa linha mais simbólica, né? Para vocês poderem refletir junto comigo sobre o significado simbólico. Existem muitas visões, tanto dentro da psicologia, quanto dentro de outras áreas de estudo do comportamento humano, mas a visão que eu vou trazer aqui para vocês hoje foi desenvolvida por um médico alemão chamado Rick Hammer. Embora ele fosse médico, ele se ateve muito a estudar o comportamento humano também, não só a parte biológica, mas também a parte relacional e a parte do psiquismo também. E à medida que eu fui estudando o trabalho dele, eu fui me encantando, porque foi fazendo muito sentido para mim, dentro da minha vida, e também dentro da vida das pessoas que estão à minha volta e dos meus pacientes. Então, foi um caminho muito interessante que eu fui desbravando. E eu quero trazer um pouco desse conhecimento para vocês. Agora, esse é um olhar, né? Então, como eu disse no início, são vários olhares. Esse é um olhar sobre essa questão simbólica dos sintomas. Mas Com certeza vai ser uma jornada interessante. Mas para falar um pouquinho dos rins, antes da gente entrar nos rins propriamente ditos, eu queria explicar para vocês um pouco alguns conceitos que têm a ver com essa abordagem e para vocês poderem acompanhar a minha linha de raciocínio, tá? Ok. Então, olha só, o nosso psiquismo, né, a nossa mente, ela está totalmente conectada ao nosso corpo, à nossa biologia e aos nossos órgãos. Tudo que nós percebemos é registrado pelo nosso cérebro. E quando nós vivemos uma situação de estresse ou um trauma, isso pode gerar um impacto também no nosso cérebro. E dependendo da maneira como nós percebemos as situações que acontecem conosco, esse impacto pode ser danoso para a nossa saúde. Então, vamos começar com o seguinte conceito. Vamos entender, vamos imaginar esse impacto como se fosse um choque que a pessoa leva. Uma coisa que a pessoa não está esperando, uma notícia, um acontecimento, é algo inesperado. E isso gera um estresse no organismo. Dentro dessa linha, desse pensamento do Dr. Hammer, o que ele identificou? Que na natureza, os humanos e também os animais mamíferos, eles reagem aos estresses de 3 maneiras básicas, que são 3 maneiras naturais, que são atacar, fugir ou se fazer de morto. Que é o que os animais fazem diante de um predador, tá? Então, na natureza, todas essas respostas elas são boas, porque elas preservam a vida. Então, se um animal, imagina que um alce está lá passeando na savana, aparece um leão e ele foge, e ele consegue se safar do leão, isso é maravilhoso. Então, isso não é visto como uma coisa ruim. Ah, ele fugiu. Ah, ele foi covarde. Ah, ele não enfrentou. Não, na natureza, todas essas reações são maravilhosas. Por quê? Porque elas preservam a vida. Mas no nosso caso, né, no caso dos humanos, o que acontece? A gente aprende a fazer julgamentos entre o que deveria e o que não deveria ser feito. Então, nós nos sentimos bons ou maus quando nós atacamos ou quando nós fugimos, dependendo de como nós somos educados. Então, isso é muito importante de ficar claro, porque essas respostas são as respostas que permitem com que a gente não adoeça. Se a gente tem um estresse, a gente ataca, ou se a gente foge, mas foge ficando em paz. Não fugir se sentindo inferior, eu não dei conta, não fui capaz. Isso é um julgamento humano. O animal não faz isso. Então, o animal, o que acontece lá com o alce que fugiu? Ele vai se tremer inteiro de medo, vai achar um cantinho seguro para ele ficar, ele vai dar vazão àquele estresse todo, provavelmente depois ele vai dormir profundamente, porque ele ficou muito cansado por ter fugido, por
tudo isso que ele enfrentou, e ele vai acordar ótimo, como se nada tivesse acontecido. Então, assim, nós humanos temos também essa condição, mas a gente não faz em função do que a gente aprende, né? A gente aprende que atacar é errado, é feio. A sociedade não ensina a gente que a gente não pode fazer isso, né? Sim, verdade. A É, gente de acaba fato. criando uma certa resistência, uma vergonha até, claro, né? Isso, aí a gente engole, às vezes, um monte de sapo, né? Ou a gente, quando foge, fica se sentindo mal. Ai, não fui corajoso, né? Não dei conta de enfrentar, tarará. Então, a gente se diminui. E não, os animais não fazem isso. Então, é algo que a gente até precisa observar e aprender com eles, né? Só que existem maneiras simbólicas da gente atacar e fugir. Porque a gente também não pode sair dando soco na cara de todo mundo, né? Que agride a gente, que estressa a gente, porque a sociedade também não ia conseguir funcionar dessa maneira, né? Ia Mas ficar uma a gente pauleira precisa danada. encontrar uma maneira de extravasar esse estresse, né? A gente precisa extravasar esse estresse, porque é esse estresse que vai adoecendo, né? E se a gente for pensar, hoje a gente não mora mais na selva, nem na savana, né? Os tempos mudaram, mas nós temos predadores modernos à nossa volta. E o nosso cérebro continua funcionando do mesmo jeito arcaico, como funcionava antigamente. Então, hoje a gente não tem mais que enfrentar um leão, ou um urso, ou qualquer outro animal, uma onça, como os nossos antepassados, né? Tiveram que fazer. Hoje é o corona. Mas a gente continua tendo predadores. Hoje agora é o corona, né? Mas nós temos outros predadores aí, por exemplo. Qualquer coisa que nos agride pode simbolizar um predador. Então, o trânsito, se é algo estressante para mim, às vezes pessoas com quem eu tenho que conviver, e eu às vezes não gosto dessas pessoas, ou elas me desagradam, me desrespeitam, situações, relacionamentos. Então, tudo isso hoje pode simbolizar um predador. E o tempo em que eu fico sobre esse estresse, aguentando, né, aquela situação que está me incomodando, e também a intensidade desse estresse, eles vão afetar o psiquismo e o meu corpo, e vão trazer consequências sobre a intensidade e a gravidade dos sintomas que eu posso, porventura, produzir, né? Os meus órgãos podem reagir, vamos dizer assim. Então, se eu estou sob um estresse durante muito, muito tempo, muitos anos, ou se é uma coisa muito intensa, isso também vai impactar no sintoma. Então, se é um estresse mais leve, o sintoma pode ser mais leve. Se é um sintoma mais grave, mais intenso, é um sinal para mim de que eu fiquei sob um estresse mais intenso também, né? Agora, vamos pensar na questão renal. Como seria trazendo tudo isso para a questão renal? Então, para isso, a gente primeiro precisa entender a função principal do sistema urinário. Então, os rins servem basicamente para quê? Eles têm várias funções, mas basicamente para o quê? Excretar. Os rins servem para depurar o sangue, né? Excretar também, eliminar, excretar as substâncias tóxicas através da urina. Então, os rins, eles têm uma função de filtragem, de reabsorção e de eliminação. Agora, vamos pensar simbolicamente, né? Simbolicamente, os rins podem significar que estão filtrando tudo aquilo que nos agride, que nos incomoda, que nos ataca, que nos intoxica. Ele vai eliminar aquilo que não presta para nós, mas sempre num contexto líquido, né? Porque os rins trabalham com os líquidos. Então, vamos entender um pouco o que seria um contexto líquido simbólico dentro do nosso psiquismo, do nosso funcionamento cerebral. Um contexto líquido para o cérebro, ele não envolve apenas líquidos, objetivamente falando. Ele envolve referências. Por quê? Olha só, a água, ela é um líquido universal e ela está associada à vida. Sem água, não há vida. Podemos dizer que a vida se desenvolve ao redor dos lugares onde existe água, certo? Então, portanto, se você analisar bem, a água, ela sempre nos dá uma noção de referência. Né? É sempre esse o raciocínio das pessoas, né? do ser humano. Então, no contexto dos líquidos simbólicos, tudo aquilo que o cérebro associa a líquidos, a água,
e outros líquidos, inclusive bebidas alcoólicas, ou liquidez, e a liquidez está associada, no caso, ao dinheiro, porque quando a gente tem dinheiro em caixa, dinheiro no banco, dinheiro na carteira, significa que a gente tem, né? Quando a gente não tem dinheiro vivo, dinheiro circulante, a gente perdeu a liquidez. Eu posso ter vários imóveis. Mas eu estou sem dinheiro para botar gasolina, estou sem dinheiro para comprar pão, mas eu tenho vários imóveis, então eu perdi a minha liquidez, tá? Então, a liquidez tem esse sentido também simbólico das finanças. Então, o que acontece? Quando a pessoa se sente perdida na vida, sem referências, lembrando a história da água, a sensação é como se o mundo tivesse desabado num contexto que envolvia líquidos. Então, vamos imaginar, se a pessoa teve essa sensação de se sentir perdida, sem rumo, o mundo caiu na cabeça dela, ela pode ter vivido essa sensação num meio líquido, por exemplo, numa enchente, se ela perdeu a casa, ou numa chuva muito forte, se ela passou por algum estresse na chuva, se ela passou por uma situação, por exemplo, que ela conviveu com um pai ou um parente que abusava do álcool, e isso foi uma coisa muito agressiva para ela, muito marcante, ou se ela ou a família viveu uma perda financeira, porque aí foi a falta da liquidez. Então, tudo isso vai fazer com que o cérebro faça uma associação dessas situações com o líquido e vai provavelmente impactar o funcionamento dos rins. É sempre importante a gente pensar numa coisa, é uma possibilidade, pode impactar, pode também não impactar, porque não é uma sentença, né? É uma possibilidade. Vai depender da maneira como eu vou enxergar a situação, porque a situação ela vai passar pela minha percepção. Eu enxergo a situação como algo desesperador, que eu perdi todas as minhas referências, o chão se abriu para mim, eu fiquei sem ter para onde ir, eu fiquei desesperado, desnorteado, isso vai ter um impacto em mim. Se eu olho para tudo isso e penso assim, tá bom, é ruim, não é bom, mas eu vou achar um jeito de sair disso daqui, não é o fim do mundo, tem outros jeitos. Então, a maneira como eu vou lidar vai fazer toda a diferença para o meu psiquismo e para o funcionamento cerebral, entende? Então, assim, se os meus rins forem impactados, eles vão começar a dar sinais de um mau funcionamento, desde a retenção de líquidos até outros sintomas. Entendi. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho que vai ajudar a ficar mais claro, tá? Então, olha só, vamos imaginar uma cena. Imagine que você teve uma situação no seu trabalho que te incomodou bastante. E você descobriu que 2 colegas estavam te difamando, fazendo fofocas maldosas a seu respeito. Tudo mentira. Você se sente criticada, desvalorizada, desvalorizado, injustiçada e não aceita. Mas só que isso vai crescendo. Essa fofoca vai ganhando corpo dentro da empresa. Isso vai crescendo a tal ponto que você começa a ficar muito incomodado com isso, muito incomodada. Você começa a ter insônias todos os domingos, só de pensar que no dia seguinte tem que encontrar aquelas pessoas fofoqueiras de novo. Aí vamos imaginar que esse mal-estar é remoído dentro de você todos os dias. Mas você vive isso num profundo isolamento. Você não conversa com ninguém sobre o que você está sentindo, especialmente você não fala com as pessoas envolvidas, você não vai confrontar quem está falando mal de você, você não vai chegar até a pessoa e dizer, mas vem cá, de onde você tirou isso? Por que você está falando isso a meu respeito? Não, você fica em silêncio, você engole aquilo, até que numa manhã, quando você chega ao trabalho, mais pessoas estão sabendo das fofocas e acreditando nelas, então aquilo vai crescendo. Ninguém chega até você para te perguntar nada. Olha que você é uma funcionária super antiga da empresa, as pessoas começam a te olhar de um jeito diferente, meio torto, dão uns sorrisinhos apertados na hora que te veem, você vai se sentindo humilhado, excluída do grupo e pensa, nossa, meu Deus, eu me dediquei tanto a essa empresa, trabalho aqui há tantos anos, como é que agora eu sou tratada como uma qualquer? Eu não merecia isso. Até que um dia, vamos imaginar que o responsável pelo departamento de RH, que é como
pai para você, uma pessoa que te conhece, que você admira, que te respeita, te chama e anuncia que você perdeu a chefia. Você tinha uma chefia lá e ele tira a sua chefia. Não te dá explicações, só fala que nessa situação está muito difícil e tira a sua chefia. Você tem uma perda financeira. E você é demovida e se sente arrasada, sem chão, perdida, sem saber o que fazer. Você confiava tanto nesse chefe, como é que ele fez isso dessa maneira? Então você pensa assim, nossa, eu confiava tanto nele, como é que ele foi capaz de fazer isso comigo, sem ao menos me perguntar o que estava acontecendo? Eu saio dessa empresa ou eu continuo? O que eu faço? Eu fico aqui me sentindo humilhada, rebaixada, ou eu vou embora, largo isso daqui, vou tentar outra colocação profissional, mas e se eu não encontrar outro emprego? Como é que eu vou fazer para pagar minhas contas? Como é que eu vou sobreviver? Então, isso passa a viver um tormento, passa a ser um conflito dentro de você. Você vai vivendo isso de uma maneira dramática. E aí você vive e percebe essa experiência como uma perda de referência. Porque essa empresa é a sua vida, essa empresa é a sua referência. Você não se casou, por exemplo, não teve filhos, você viveu para esse trabalho, o seu chefe era como um pai para você, era uma referência de confiança, de seriedade. Ao invés de te proteger, ele te jogou no buraco. Quem eu sou agora, você se pergunta, longe dessa empresa? O que eu vou fazer da minha vida sem esse trabalho? Eu dediquei minha vida toda para isso, eu não tenho outro lugar no mundo. Então, a sensação aqui é de exclusão do grupo, de abandono e de uma perda financeira também. E a maneira como você perceber essa experiência vai provocar uma reação dentro de você e pode impactar órgãos do seu corpo, porque a mente e o corpo estão interligados o tempo todo. Então, você passa a olhar para essa empresa, para essa situação, como uma coisa suja, essas pessoas como sendo um bando de mentirosos, de incompetentes, de injustos, e aí tem um conteúdo de sujeira. E aí agora, dentro de você, você não consegue separar muito as coisas, o que foi bom, o que não foi bom do tempo que você viveu, você não consegue filtrar. É como se você não conseguisse guardar dentro de você o que foi bom nesse trabalho, porque foram muitos anos, você teve muitas coisas boas também. Esse trabalho te nutriu, te ajudou, mas você está tão sentida, está tão machucada, está tão humilhada, tão envergonhada, que você consegue só ver o lado ruim. Você não consegue eliminar o que te fez mal, também você fica remoendo aquele conflito dentro de você, você se sente incapaz de fazer essa filtragem, de separar o que serviu, o que não serviu dessa experiência, e também não consegue eliminar essa toxicidade, então você fica sofrendo, você fica com insônia, você pode ter outros sintomas, né? E você acaba, muitas vezes, se deprimindo, se sentindo incapaz. Então, você se sente completamente perdida, como se o mundo tivesse desabado na sua cabeça. Você se sente como uma ovelhinha que se perdeu do rebanho, como um peixe fora d'água. Agora, é importante entender o seguinte, olha só. Esses estresses da vida só ganham uma intensidade, uma grande proporção para nós, quando nós já vivemos estresses anteriores com a mesma temática. Então, nesse caso aqui, desse exemplo que eu dei, por que essa pessoa aqui, no caso, ficou tão impactada, tão desorientada? Porque ela já tinha uma história bem semelhante da vida dela, de ter se sentido excluída, perdida, de fora, uma situação que gerou muito medo nela, num contexto que significou uma perda de referência, que ela ficou sem chão, que ela ficou sem direção, um profundo abandono. Então, provavelmente ela pode ter vivido alguma experiência na adolescência, ou na infância, ou até quando ela era ainda bebê, talvez, né? No colo da mãe, ou mesmo na barriga da mãe. Às vezes pode ser uma experiência que impactou a família, que não necessariamente aconteceu com ela, mas foi com a família, e isso a impactou por tabela, mas foi algo muito forte, por isso que a impactou tanto. Então, essa primeira experiência dolorosa, a gente chama de experiência programante. E é como se fosse uma sementinha que fica guardada dentro da pessoa até ter um novo estresse, na mesma temática, com um conteúdo parecido, e aí faz aquela dor ser reativada. Então, e aí se a sementinha cresce. a sementinha cresce, aí começa a virar uma planta,
e que ganha corpo, né? E como toda planta, para crescer, ela precisa o quê? Ser alimentada. E aí, como é que eu vou alimentar essa semente? Com mais medos, com mais desses sentimentos, por eu estar totalmente, né, sem informação também, porque a informação dá uma orientação. Se eu não sei o que fazer, se eu não tenho a quem pedir ajuda, se eu não tenho quem me oriente, me apoie. Então, tudo isso vai servir como um regador dessa sementinha também, né? E o que é que a gente Então, faz mas para eu essa vou sementinha não falar, já, crescer? já, Boa eu pergunta, vou Gabi. já Como é que a falar. gente corta essa semente? Hum, Porque, como tudo na vida e na natureza, aquilo que não é regado morre. Né? Então, tudo aquilo que cresce dentro de nós são coisas que nós, de alguma maneira, estamos alimentando, pondo energia, pondo atenção, né? E eu vou falar para Às vocês como vezes, é que... até mesmo sem querer, né? Parece que mesmo sem você Claro, perceber, vai lá. Aham. E sabe o que acontece? Isso tudo acontece no nível inconsciente. Então, esse exemplo que eu dei dessa pessoa, ela não está percebendo o que está acontecendo com ela direito, porque ela está envolvida no drama, no conflito que ela está vivendo, né? Naquela dor. Então, ela não enxerga direito. Por isso que muitas vezes é importante conversar com alguém, porque quem está de fora enxerga de um outro jeito e pode dar um apoio, pode dar uma orientação, como se você estivesse numa tempestade, que você não está sabendo por onde que você vai, está tudo fechado. Né? Mas se você vê uma placa, ou se alguém diz para você, olha, vai por ali, que ali está chovendo menos, eu estou vindo dali, ou se abriga embaixo ali daquele prédio, espera um pouquinho, fica mais fácil de atravessar a tempestade, né? Mas é Verdade. importante A entender terapia nesses casos ajuda muito, né? a terapia ajuda, conversar com outras pessoas, não é só uma Eu acho, terapia. eu acho Conversar que a com gente outras pode fazer pessoas. uma analogia direta com chegando na clínica de diálise pela primeira vez, né? Literalmente é essa a Uhum, sensação. Você espera que alguém fale para você o que fazer, que alguém vai falar para você, calma, sim, vai ficar tudo bem. É bem isso mesmo, né? Dá para isso. fazer uma correlação direta. Claro. E aí, se numa situação dessa você não tem esse apoio emocional, de alguma maneira isso também coloca você mais ainda nesse conflito. Nossa, eu estou sozinho aqui, abandonado, como é que vai ser minha vida agora? Eu não sei que rumo que eu vou dar, por onde que eu vou, fiquei sem chão, né? Então, reproduz o mesmo cenário da pessoa se sentir abandonada, sem apoio, sem referência. Por isso que é muito importante, né, que existam esses profissionais e essas pessoas, às vezes até alguém da família, um amigo, que às vezes vá junto, para segurar na mão da gente, ficar com a gente ali, sabe? Bater um papo, conversar, dizer, não, peraí, tem tantas pessoas que vivem uma vida normal com isso, vão se adaptando, né? Você vai também se adaptar, tem outros caminhos, a vida continua. Então, com certeza, tudo isso é importante e ajuda, né? Agora, é sempre importante pensar assim, se você teve seus rins impactados, te dá uma pista de que o estresse que você viveu envolvia líquidos ou liquidez. Então, líquidos, de uma maneira geral, como eu disse, essas situações, né, difíceis ligadas à água, ou liquidez, que é o dinheiro, né? Às vezes uma perda financeira faz a pessoa ter os rins impactados, ou uma perda financeira vivida pela família, às vezes não foi a pessoa, mas foi a experiência programante lá de trás, né? Mas é importante a gente pensar o seguinte, e eu penso nisso, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, se eu não acreditasse que existem possibilidades que a vida muda e se transforma e que tem vários caminhos para a gente encontrar e que a gente pode mudar o rumo das nossas vidas e que a vida pode ser melhor. Eu confesso para vocês que eu já tinha rasgado meu diploma e tinha aberto uma loja de flores, porque eu adoro flores. Então, eu falo isso para todo mundo com quem eu me encontro, né? Quando eu estou atendendo os meus pacientes. Eu sei que às vezes tem situações que são muito difíceis, são doídas, são dolorosas, né? Mas eu creio, realmente eu creio com todas as minhas forças que a vida é abundante e maravilhosamente regeneradora. E que quando fecha-se uma porta para nós, abrem-se muitas janelas, né? Então eu realmente acredito na força da vida. E é muito importante que vocês que estão me ouvindo também pensem nisso. E se vocês não acreditam nisso, comecem a questionar. Comecem a abrir uma possibilidade para vir um dia, quem sabe, a pensar nisso também. Né? Às vezes, quando a gente também está muito
sentido, muito ferido, machucado, desanimado. Às vezes é difícil a gente até acreditar numa visão mais otimista, né? Mas é possível mesmo. E o nosso cérebro tem plasticidade. Hoje já se sabe que o cérebro é capaz de fazer novas conexões neurais. Então, se a gente faz, vamos imaginar, que a gente... Vou dar um exemplo aqui de uma cachoeira. Se você está acostumado a ir para uma cachoeira por um caminho, por uma trilha, a vida toda você foi para essa trilha, para essa cachoeira. Você já conhece o caminho de cor e salteado. Aí um dia você fala assim, eu quero abrir uma trilha nova, vou experimentar uma trilha nova para ir para a cachoeira. Puxa, mas não tem trilha aberta, está tudo fechado, o mato está fechado, como é que eu faço? Bom, eu abrir uma trilha nova vai exigir de mim um pouco mais de trabalho, né? De energia, vou ter que pegar um facão, cortar o mato, ir abrindo, vou me cansar mais, mas eu quero fazer uma trilha nova, eu quero abrir uma trilha nova, então eu vou. Então, se eu me disponho a fazer esse movimento, né, de fazer um caminho novo, de olhar para a vida por um outro ângulo, por uma outra perspectiva, no início é mais difícil, porque é novo, é esse caminho novo que eu estou abrindo. Vai exigir um pouco mais de mim. Mas vamos imaginar, se eu insisto e começo a abrir o mato, e vou pegando o facão, e vou abrindo, ai, me deu um trabalho medonho. Primeira vez foi mais difícil. Segunda vez, terceira vez, quinta vez, 10ª vez que eu fizer esse caminho, já vai ser muito mais fácil. O caminho já vai estar mais aberto. E, de repente, eu descubro que esse caminho é mais curto do que o outro. É mais bonito, tem mais sombra, tem passarinho, tem borboleta. Ai, é muito mais lindo, é muito mais estimulante. E eu fiquei lá 30 anos, 40, 50 anos, sei lá quantos anos da minha vida, indo por aquele caminho antigo. Mas tudo bem. O que importa é que eu descobri um caminho novo agora. Não importa quanto tempo já passou. O que importa é que agora eu posso ir para a cachoeira mais rápido, desfrutar dessa experiência, né? É muito importante a gente se abrir para isso, para novos olhares, novas possibilidades, novos caminhos, novas maneiras de viver a vida. Se a gente tem essa abertura interna, fica mais fácil a gente encarar as mudanças da vida, né? Se a gente se fecha e fica muito endurecido, né, muito rancoroso, muito raivoso, fica mais difícil para nós. Agora, é natural também que uma mudança traga raiva, né? Às vezes, no primeiro momento, a gente é pego de surpresa, a gente não sabe como lidar. É humano isso, é natural ficar com raiva. A gente está no nosso direito, a gente precisa também da raiva, mas a gente precisa expressar e botar para fora. É aquela história da toxina. Eu preciso liberar, jogar fora e falar, tá bom, agora já passou, eu sacudo a poeira e vou seguir minha vida, né? Então, isso é muito importante também. Então, vamos imaginar Então, nada assim, de guardar sentimentos negativos, né? Não, nada de guardar. Nada de guardar. Então, é assim, você vai para o seu trabalho, você teve uma situação difícil, que ali na hora você teve que guardar. Vamos imaginar, né? Porque nós não somos seres pré-históricos, a gente não pode sair batendo na cabeça de todo mundo, né? Então, vamos imaginar, estou no meu trabalho, tive uma situação muito difícil, fiquei com muita raiva, fiquei com vontade de xingar as pessoas, mas eu não posso xingar, né? Então, o que eu faço? Eu vou ter que engolir um sapo, na hora. Mas aí, o que eu preciso fazer? Assim que eu chegar em casa, eu preciso cuspir esse sapo. Eu não posso ficar com aquele sapo pulando dentro de mim, que vai me fazer mal. E aí, como é que eu cuspo esse sapo? Aí tem várias maneiras. Aí eu posso fazer uma atividade física, calçar um tênis e correr, subir e descer a escada, ir para uma luta de boxe, escrever tudo que eu estou sentindo, né? Não entendi? Eu recomendo praticar tiro. Tiro também pode ser, ué, uma situação protegida, né? Claro. Sim, Então, no clube de escrever, tiro, fique claro. Isso, clube de tiro. Escrever o que você está sentindo, depois rasgar, jogar fora, rasgar uma pilha de revista, de jornal, de papel velho, qualquer coisa. Eu tenho que que possa comprar uma rasgar. caixa, então. Para quem tem criança em casa, as crianças são maravilhosas para isso, porque eles ensinam para a gente a fazer isso de um jeito bem divertido, bem lúdico, né? Então, as crianças gritam, brincam de animal, né? Imita animais, sons, ruge, late, tudo isso ajuda você a expressar a emoção. Então, dançar, pular, cantar, gritar no chuveiro, tudo isso ajuda a liberar, sabe? Então, é muito importante ter essa liberação.
sempre Eu gosto com muito um de contexto gritar. protegido. Isso. Gritar no Gosto. carro, às vezes, Quando não tem deixar os ninguém, vidros dou logo um baixos, né? grito para sair o estresse todo. Grita embaixo do chuveiro, você põe uma música bem alta, grita embaixo do chuveiro também dá certo. Ou vai para um parque, né, aberto, assim, que não tenha gente, para não achar que você está ficando doida, né? Aí você grita pra caramba também, vai fora, tá tudo certo, não tem problema. Cada um encontra o seu jeito, né, de lidar com o estresse. Isso é muito importante, porque aí o cérebro precisa fazer, entender que você não ficou paralisado na experiência estressante. Porque essa paralisação é que adoece. Então, eu posso me paralisar na hora, até por uma questão de bom senso. Eu vou me fazer de morto na hora, de fazer de morta, né? Que a gente falou dessa resposta, que também é uma resposta biológica, natural. Mas eu sair dali, eu vou arrumar um lugar para extravasar, tá? Então, isso é muito importante. E aí, cada um precisa encontrar os seus jeitos, né? As suas maneiras, tá? Agora, o que acontece com essa sementinha? Que a gente estava falando dessa sementinha, dessa experiência antiga, primeira experiência, que ficou como uma marca, né, dentro de nós, mas fica também como uma ferida aberta, que vira um ponto sensível. Aquele ponto, para mim, é sensível, porque foi uma coisa que me machucou muito, mas eu quis esquecer, eu não quis ficar olhando, mexendo, lidando, limpando. Eu quis esquecer, porque aquilo trazia muita angústia para mim, era muito sofrimento. Só que esse esquecer é um esquecer relativo, porque eu esqueço conscientemente. Só que inconscientemente, aquela informação, aquela lembrança, aquela memória continua lá. Porque aquilo está gravado dentro de mim. Não é uma coisa que dá para passar uma borracha. Se desse para passar uma borracha, seria ótimo, né, gente? A gente ia lá, pegava a borracha, apagava tudo que foi difícil que a gente viveu, né? E ficava Ia tudo ser bem limpo. mais Mas não simples. tem como passar. É. Mas eu acho também que tem um sentido, sabe? A gente, até de não existir essa borracha, porque essas experiências dolorosas também têm um propósito na nossa vida. Elas também ensinam coisas para a gente, né? A gente pode olhar para isso também com um olhar mais carinhoso, né? E uma aceitação de que tem um sentido para isso ter acontecido, eu vou crescer com essa experiência, eu vou aprender, eu vou cuidar de mim agora, né? Eu vou me acolher. Então, a gente pode sair dessa experiência que foi difícil. Eu gosto muito de citar um filme, não sei se vocês conhecem, o Divertidamente, já ouviram falar? Sim, Ele é um é filme muito bom. Já sim. para criança, entre aspas, né? Porque, na verdade, ele serve para os adultos, né? E quem não assistiu, eu recomendo que assista. Ele é um filme muito bacana, onde ele explica as emoções biológicas que a gente tem, essas emoções básicas. E lá tem uma cena do filme em que eles estão tentando resgatar algumas memórias, né, da menina, da personagem principal, e aparece um determinado porão que é para onde o elefantinho, que era um brinquedinho que ela tinha cor de rosa, ele escorrega e cai nesse lugar, nesse porão escuro, né? E esse porão escuro, ele é um simbolismo do nosso inconsciente. Então, fica lá guardado no porão. Essas memórias ficam guardadas lá. Eu posso não lembrar delas o tempo todo. Pode ser até que eu nem me lembre mais delas, mas ela está lá, né? Então, na hora que aparece uma situação nova, com a mesma temática, onde eu me sinto do mesmo jeito, onde aquele estresse é acionado, aquela memória acorda dentro de mim, mesmo que eu não enxergue, que eu não perceba. Porque é isso que é o inconsciente, né? E o nosso inconsciente, ele é maravilhoso, ele quer nos ajudar. Então, o que acontece quando eu vivo uma situação parecida com uma que eu já vivi, que me traz um estresse? É como se o nosso inconsciente tentasse proteger a gente. Então, ele fala assim, ó, perigo, você já conhece essa história, né? Você já sabe onde isso vai dar. Então, ele tenta defender a pessoa. Então, essa tentativa de defender a pessoa, de uma certa maneira, faz com que ela fique paralisada, sem ação, porque ela levou de novo aquele susto. Ela identificou aquilo como um perigo, como um medo muito grande, né? Então, num primeiro momento, é uma tentativa de nos ajudar. Mas, se a gente não percebe, não identifica, não toma consciência disso, isso aí passa, então, a nos prejudicar, a nos atrapalhar, porque esse estresse vai virar como um gatilho para o nosso cérebro, como se fosse um lembrete, né? Ó,
Ó, lembra aquela história que você viveu lá atrás, que você também se sentiu abandonada, sem chão, desorientada? Ó, aqui, de novo essa história. E, de novo, não significa que eu vá adoecer. É sempre uma possibilidade. Então, todos nós, né? Não só vocês que estão atravessando essa questão renal, mas todas as pessoas têm inúmeros estresses todo dia, inúmeros gatilhos para o cérebro e inúmeras sementes. Então, não pensem que foram só vocês que viveram isso. Todo mundo vive. Só que cada um Uma vive de um jeito. pergunta. Uma pergunta. Esses gatilhos, será que por conta desses gatilhos hoje em dia tem tanta gente com crise de ansiedade? Uhum, claro, também. Porque o que é a crise de ansiedade? É uma crise de medo. Por que eu tenho uma crise de medo? Porque o meu cérebro identificou algum elemento, alguma coisa que me deu medo. E às vezes não é nenhuma situação concreta exatamente, mas às vezes é um elemento que tem ali que lembra o meu cérebro de uma outra situação que eu já vivi, que me deu muito medo. Então, por exemplo, se eu vivi um estresse muito grande um dia numa praia. Vamos imaginar que eu quase me afoguei. Tá? Isso foi uma experiência traumática para mim. E eu posso, hoje, na hora que eu olho para o mar, que eu estou longe do mar, eu não estou perto do mar, eu estou só avistando o mar de longe, eu posso ficar ansiosa. Ai, pode faltar ar, ficar com a respiração mais curta. E eu não sei por quê, eu estava ali caminhando no calçadão, né? Não aconteceu nada de diferente, mas só de olhar para o mar eu já fico nervosa. Por quê? Porque aquele mar, aquela cena, funciona para o meu cérebro como um gatilho, uma lembrança de uma experiência traumática que eu vivi com o mar, entende? Então, isso acontece com muitas pessoas, com praticamente todo mundo, porque todo mundo viveu experiências difíceis na vida. Agora, uns vão ter órgãos diferentes impactados, então, em algumas pessoas vão ser o estômago, o intestino, vai ser o pulmão, né? E em outros vai ser o rim, cada um vai ter as suas particularidades, tá? Então, é importante vocês entenderem assim, que dentro do aspecto da questão renal, a vivência traumática sempre vai envolver líquidos. Rio, mar, lago, chuvas, enchentes, álcool, porque o álcool também é reconhecido pelo cérebro como um líquido, tá? E as falências financeiras, porque tem a ver com liquidez. Então, medos de morrer, de perder tudo, de perder todas as referências, né? Perder segurança, com o líquido associado, faz a pessoa, então, desenvolver esse tipo de conflito, tá? É só para vocês irem entendendo. Uma pessoa que tem, por exemplo, problemas com o estômago ou com os intestinos, a temática dela é diferente. Por quê? Porque o que vai impactar os intestinos? Sujeiras que a pessoa viveu, coisas que foram difíceis de digerir, de metabolizar, mas um outro contexto que não envolve líquido, tá? Que não é o caso da gente falar aqui. Mas eu Entendi. gostaria sempre que vocês pensassem assim, que a vida ela é cheia de infinitas possibilidades, tá? Então, são possibilidades. Então, agora eu quero dar uma boa notícia para vocês. Então, olha só. Oba! Quando vem o estresse, né, dentro dessa temática, é uma oportunidade para quê? Para cada um parar para fazer uma autoobservação, para se conhecer um pouco mais, para dar um passo adiante. Então, fazer uma primeira reflexão, diferente do que foi feito lá na infância, porque nessa primeira experiência traumática, quando a gente é uma criança, a gente não tem informação, a gente não sabe direito o que está acontecendo, a gente não entende, né? A gente não tem recursos internos para lidar. Então, a gente fica mesmo desorientado, perdido, se não tiver alguém que nos apoie. Mas é importante que agora cada um pense o seguinte: agora eu sou adulto, eu vou olhar para tudo isso que eu vivi, para tudo isso que foi difícil, estressante para mim, de um outro lugar. Eu posso fazer uma reflexão para isso me ajudar a dar um passo diferente. Então, essa reflexão, ela passa por algumas perguntas, essa autoobservação. Então, uma primeira pergunta poderia ser: isso que aconteceu foi bom ou foi ruim para mim? É realmente necessário eu me importar com isso? Eu posso guardar o que me serve dessa experiência e eliminar o que não me serve?
E se eu estou com dificuldade de eliminar, eu posso buscar ajuda para alguém poder me apoiar no sentido de eu aprender, de eu conseguir eliminar. Eu acredito que a maneira como eu agi no passado foi como eu pude agir com os recursos internos que eu tinha, como eu achava que seria o melhor para mim, ou eu fico me condenando. Que é importante eu não praticar o julgamento. Eu fiz o que eu dei conta, eu fiz o que era possível. Eu posso aceitar isso e ficar em paz comigo. Essa experiência agora, né, do meu presente, ela se parece com qual situação da minha vida, especialmente da minha infância. Aí é muito importante eu poder fazer esses links, justamente para eu soltar essas memórias e me libertar disso. Hoje, eu posso me posicionar de um jeito diferente da maneira como eu fiz no passado, de um jeito mais coerente com as minhas necessidades e com a minha consciência atual, né? Eu posso olhar e dizer, o que passou, passou, hoje eu vou fazer diferente, tá bom. Naquela época eu não sabia fazer diferente, mas hoje eu sei fazer de outra maneira, ou hoje eu posso aprender outra maneira. Quando eu olho para essa situação, eu quero atacar, eu quero fugir, eu quero me fazer de morta, qual é a vontade que eu tenho? Qual dessas posições é melhor para mim? Eu posso fazer isso de fato? Ou eu posso fazer isso simbolicamente? Porque às vezes eu não posso atacar de verdade, mas eu posso atacar simbolicamente, como eu disse. Né? Eu posso fazer um esporte para extravasar, escrever, enfim. Qual dessas escolhas, né, dessas opções, atacar, fugir ou fazer de morta, é boa para mim nesse momento? E que me ajuda a sair da situação estressante, para eu resolver o meu conflito. Então, por exemplo, pegando o exemplo do que eu dei, né, da pessoa lá do trabalho, que perdeu o trabalho, seria uma boa saída, por exemplo, uma possibilidade. Eu posso encarar essa situação sem entrar na toxicidade. Eles agiram assim comigo porque eles estão no conflito deles. Eles não conseguiram perceber quem eu realmente sou. É uma pena que isso tenha acontecido, é lamentável, mas eu não vou permitir que isso me machuque, que isso me maltrate. Não importa o que aconteceu lá atrás, isso já passou. Hoje eu me acolho, hoje eu me cuido, hoje eu me apoio, hoje eu me valorizo, hoje eu busco apoio em outras pessoas, eu construo outras referências para mim. Sei que haverá um ótimo emprego para mim. A minha vida é muito maior do que tudo isso. Então, essa poderia ser uma boa saída para aquele estresse. Começar a pensar dessa maneira. Hoje eu compreendo o que aconteceu e eu posso lidar com essa situação de outra maneira. O perigo já passou. Eu estou viva, eu estou vivo. Eu posso filtrar e separar o que me serve dessa experiência, sem entrar no abandono ou no desespero. A minha vida segue e me oferece inúmeras oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Agora, é claro que muitas vezes, para a pessoa poder fazer isso, dar esse passo, ter esse novo olhar, às vezes ela precisa de ajuda, né? Claro, porque ela fica presa nessa teia, como se fosse uma teia, né? Que pega a pessoa e ela fica, às vezes, enroscada ali. Mas é muito importante pensar que cada situação doída que a gente tem também junto uma oportunidade de cura, né? E que quando vem uma situação parecida de novo, é uma oportunidade que eu estou tendo de curar aquela experiência antiga lá de trás, para fechar aquela experiência, para fechar aquela dor, para fechar aquela ferida, para aquilo virar só uma cicatriz, só uma marca, sem dor. Né? Então, é uma possibilidade também. Entendi. E a senhora A disse que ia importância fazer de alguma... fechar... Pode falar, Gabi. Não, Arthur, conclui logo o teu. A importância de fechar ciclos, né, doutora? Isso, fechar Para ciclos. poder continuar a vida. Exatamente, e se permitir viver um ciclo novo, falar, por pior que tenha sido, já acabou, passou, não vou mais remoer isso dentro de mim, eu vou eliminar, né? E agora entra a questão do autocuidado e da autorresponsabilidade, né? E a gente poder falar isso para nós, isso para todo mundo. Não importa o que aconteceu lá atrás, agora eu cuido de mim, agora eu me apoio, agora eu não me abandono, E eu agora acho que
Eu acho que especialmente pro renal, o autocuidado é fundamental, seja na questão psicológica, seja na questão física, né? Uhum, sem dúvida. E nos ambientes também, procurar estar em ambientes que são positivos, né, estimulantes, e não ambientes que são deprimentes, né, que põem a pessoa para baixo. E esse movimento da autorresponsabilidade, ele é maravilhoso, porque ele coloca a nossa vida na nossa mão. Então, eu fui excluído lá atrás, mas agora eu não me excluo mais. Eu não excluo nada em mim. Hoje eu me aceito completamente, né? E aí aqui eu já quero ensinar um exercício para vocês, que é um exercício poderoso, simples, rápido de Opa, fazer, mas ao mesmo tempo muito profundo. Que é assim, bora! todos os dias, se olhar no espelho, com ternura, com amorosidade, se olhar nos olhos. Pode ser 1 minuto, não precisa ser muito tempo. Você se olhar nos olhos e dizer para você: eu me amo, eu me aceito profunda e completamente. Não importa o que aconteceu. Isso agora é passado. Eu olho para frente, eu sigo a minha vida, me cuidando, me aceitando. Aí você pode construir outras frases que façam mais sentido para você, mas fazer disso um mantra, sabe? De todo dia se olhar no espelho e falar: eu me amo, você é ótimo, você é ótima. Olha só quanta coisa você já atravessou, e você está aqui, você está vivo, você está viva. Olha como você é forte, como você é saudável, a vida continua. Vai para frente, vai experimentar, vai viver, né? Então, assim, essa autoaceitação, ela é muito importante. Então, o autocuidado, ele envolve isso que você falou, né? De comer coisas saudáveis, ter bons hábitos, então tomar sol, beber água, conforme as orientações, né, médicas que vocês recebem, porque eu sei que de pessoa para pessoa as restrições são diferentes, né? Então, seguir essa orientação, procurar dormir bem. Agora, especialmente fazer uma higiene, gente, mental, porque muita gente faz bons cuidados físicos, né? Cuida da comida, né? Faz atividade física, mas às vezes não cuida da cabeça. Então, precisa cuidar da cabeça, do mental, que é evitar pensamento negativo, ir para a natureza, respirar fundo, meditar, evitar se estressar. Eu vou naquele lugar. Já sei que toda vez que eu vou lá eu me aborreço. Não vou lá, sabe? Eu vou evitar um pouco aquelas pessoas, vou dar um tempo, vou praticar coisas, atividades esportivas, por exemplo, que me deem prazer, que me tragam alegria. Eu vou procurar me sintonizar com coisas boas da vida que sempre existem. É treinar o olhar para enxergar coisas boas na vida. Isso faz parte de um novo posicionamento, porque quando a gente está passando por um adoecimento, né, ou por um sintoma, por um cuidado que a gente precisa ter mais de perto, uma coisa mais crônica, a tendência é a gente sempre olhar mais para o negativo, né, ficar mais para baixo. Então, o alto astral, né, o emocional é muito importante. Ele faz muita diferença. É aquilo que eu falei no início, o psiquismo ele caminha junto com o corpo. Então, mesmo que vocês já tenham vários quadros instalados, se vocês vão cuidando desse emocional, desse mental, e isso vai melhorando, eu tenho certeza que vai melhorar a resposta do corpo, né? Vai ter um impacto diferente, ou vai parar de ter uma progressão, em alguns casos pode até ter remissões, pequenas remissões, ou até grandes remissões, eu não sei, porque a vida às vezes surpreende a gente, né? A vida tem uma força que a gente às vezes desconhece, então a gente precisa se abrir para isso também, né? Para essa força da natureza. Então, assim, cuidar do que você pensa, do que você sente, isso é muito, muito importante. Porque os nossos pensamentos, as nossas emoções, eles alteram a bioquímica do nosso corpo. Então, se você percebe o que você está sentindo, se você expressa aquilo que a gente falou, põe para fora, libera, limpa, você já alivia demais a tensão interna, né? Então, o seu corpo vai ficar muito mais leve. Então, se você identifica que você sente medo, está com medo, que é natural, o medo é uma resposta natural, procura se acolher, buscar proteção, respirar fundo, se alongar, porque no medo a gente fica mais contraído, inclusive na musculatura, né? Então, o alongamento ele é maravilhoso quando a gente está sentindo muito medo, fazer exercícios de alongamento, respirar fundo, expressar o medo, como eu disse há pouco, a gente estava falando da raiva, né? Mas o medo também precisa ser expresso. Quando a gente sente medo, o que a gente faz? Qual é a reação biológica de um animal que está com medo? Ou de uma criança que está... É gritar. Então, é gritar embaixo do chuveiro, é gritar com o carro
com os vidros fechados, com o carro parado, né, gente? Por favor, não em movimento, né? E correr, fazer coisas que vão descarregar aquele medo e também buscar ajuda, buscar proteção. Porque as crianças, quando estão com medo, o que elas fazem? Elas buscam um colo. As crianças buscam colo quando elas estão com medo. A gente é adulto, mas a gente pode buscar colo também. Não tem nada de errado nisso. Então, está passando por um momento de estresse, está se sentindo com muito medo, muito inseguro, vai buscar apoio em pessoas que você confia, pessoas de quem você gosta, que você sabe que gostam de você também, para ajudar você a se acalmar, né? Então, se a gente identifica o estresse e permite que ele não fique tão longo, tão intenso, isso ajuda a não debilitar tanto o sistema imunológico. Porque esse estresse intenso e demorado que vai debilitando o sistema imunológico, né? E agora é a nossa responsabilidade cuidar disso, da nossa saúde, né? De tudo que nos atinge, para a gente poder manter a nossa saúde em dia, né? Então, eu quero que você sempre lembre que a natureza é sábia e que ela oferece muitos recursos para a vida continuar. E se não fosse assim, a raça humana já teria sido dizimada, já teria desaparecido do planeta. Mesmo nesse momento agora que a gente está vivendo com tudo isso, com esses vírus todos aí, coronavírus e tal, a vida é forte, a vida está aí dando essas respostas para nós. Então, não permita também que, por exemplo, a diálise ou qualquer outro tratamento também que você faça, coloque você numa situação de se sentir estranha, estranho, excluído, um peixe fora d'água, né? Porque isso vai reativar esse conflito para você dentro do seu cérebro, esse conflito de referência, de abandono. Não. Sinta-se fazendo parte, se sinta apoiado. E esse grupo que vocês fizeram aqui nesse canal é maravilhoso, porque isso é uma oportunidade de quê? De vocês se sentirem juntos, sentir que tem outras pessoas no mesmo barco, vivendo as mesmas coisas ou coisas parecidas. Então, um pode apoiar o outro, pode compartilhar experiência. Imagino que vocês têm outros canais aí de comunicação, né? Então, isso é muito legal, porque é muito importante vocês se sentirem incluídos, né? Dentro, e não um peixe fora d'água, tá? Isso faz toda a diferença para o cérebro processar esse estresse que você não está mais abandonado, que acabou isso, né? Então, é importante pensar que seja qual for o problema que você viveu lá atrás, você pode ressignificar isso e mudar a sua percepção. A gente não muda o fato, a gente não muda o que aconteceu, porque não dá para passar borracha, igual eu falei há pouco. Mas eu posso mudar a minha maneira de enxergar aquele fato. Eu posso enxergar por um outro ângulo, de um outro jeito, de uma maneira que aquilo não me machuque mais tanto, né? Então, o cérebro, ele passa a enxergar a velha situação por um outro ângulo. E se ele enxerga de um jeito novo, de uma maneira nova, ele desencadeia outras respostas no organismo. E o nosso corpo, ele sabe se curar, ele tem os caminhos para a cura. Então, se a gente vai ajudando também o corpo, saindo do estresse, percebendo as situações, não como um ataque, não como uma perda de referência, mas talvez como algo que a gente precisa aprender, algo para a gente crescer, algo para a gente aprender a buscar apoio, para a gente não ficar tão isolado, tão sozinho, e a gente vai fazendo reajustes dentro disso, a gente pode, então, olhar para essa situação como algo que eu aprendo, cresço e me torno uma pessoa melhor. Aprendo a cuidar mais de mim, e aí o meu organismo, então, pode responder de uma maneira diferente também. E aí, quando a gente começa a mudar essa percepção, às vezes pode acontecer da gente ter uma piora, entre aspas, momentânea, que é natural também, que é o corpo encontrando uma maneira de se reorganizar e fazer o processo da cura acontecer. E aí, depois que acontece isso, a pessoa entra, às vezes, numa fase de muita letargia, de muito cansaço, muito sono, porque ela precisa repousar, vai esperar o corpo fazer a regeneração, e tudo isso é natural, né? Então, é muito importante que a gente tenha também essa consciência de que a gente pode mudar a nossa maneira de se posicionar e de enxergar a vida, tá? Isso faz toda a diferença. Então, Muito bom, doutora. Muito, muito bom. E a doutora agora, preparou um exercício para gente? isso. E agora, eu quero te convidar a
fazer um momento de relaxamento, a fazer uma visualização, que você pode repetir sempre que quiser. Procure ficar numa posição confortável. Se você estiver dirigindo ou em alguma função que exija atenção, deixe para fazer esse exercício depois. Então agora respire fundo e permita que seus olhos se fechem suavemente. E permita-se participar de uma experiência de relaxamento, onde você poderá se perceber um pouco mais profundamente. Uma experiência que você não sabe exatamente como é. E tudo bem, porque você sabe que pode continuar respirando de forma segura e tranquila, enquanto vai no seu tempo, no seu ritmo, mergulhando na sua experiência, até onde foi interessante para você. E para isso, você não precisa fazer nada, apenas ficar confortavelmente sentada ou sentado nesta cadeira, podendo se mover lentamente quando for preciso para encontrar a melhor posição, a posição mais agradável e relaxante para você. Você pode experimentar uma nova posição e mudar novamente se quiser, até você se sentir confortável. Você pode perceber que as tensões naturais do seu corpo se acomodam, encontram finalmente um espaço para se soltar, que algumas partes estão levemente relaxadas e outras nem tanto. Você pode perceber o peso do seu corpo sobre a cadeira, o contato dos seus pés com o chão, a temperatura e os cheiros do ambiente. E você pode escolher entre relaxar apenas um pouco ou relaxar profundamente. E você sabe que relaxar é algo muito natural e agradável, que sua mente capta as coisas que eu falo com o consciente e o inconsciente. Que o consciente capta coisas importantes, necessárias, mas que há muitas outras coisas que lhe passam desapercebidas e que o inconsciente capta tudo, sem que você perceba, e processa as informações que são essenciais para você realizar as mudanças que deseja. Você não precisa fazer nada enquanto eu falo com você. Se preferir, você não precisa nem prestar atenção em nada, nem na minha voz, nem no seu corpo, mas pode fazer o que quiser. Pode deixar seu pensamento mudar, ir para onde ele desejar. Você tem a total liberdade de analisar tudo o que eu digo, verificando se é coerente ou não. É natural que o seu consciente tente analisar algumas coisas, e o que talvez ainda seja difícil de perceber é que a mente capta muitas coisas, mas percebe apenas uma pequena parcela disso tudo. Mas essa outra parte sua, mais profunda e sábia, capta tudo.
e pode analisar e disponibilizar o que é realmente importante para você. E você pode continuar percebendo que relaxar é tão natural quanto respirar, que o seu corpo pode ir se soltando nessa cadeira, enquanto sua mente divaga e seus pulmões se enchem de ar. E enquanto você vai permitindo que a sua respiração vá te levando para um lugar mais confortável, automaticamente, naturalmente, algumas coisas vão se modificando. O seu próprio ritmo respiratório, algumas tensões do seu corpo, os músculos da face, seus olhos, seus maxilares, seu queixo, sem que você precise se preocupar com isso, porque vários processos vão acontecendo mais profundamente. E enquanto parte da sua mente se ocupa com outras coisas, eu vou contar uma história para você, que você não precisa prestar atenção se não quiser. É uma história que eu escutei há muito tempo atrás, de um pequeno lobo que vivia na floresta, junto à sua matilha. Seu nome era Kidney. Ele era muito esperto e curioso. Adorava sair atrás de seus irmãos mais velhos para explorar o ambiente e tudo o que estava inserido ali. Pequenos insetos, flores, árvores gigantes e todos os mistérios que uma floresta desperta num pequeno lobo. Certo dia, todos os lobos adultos saíram para caçar e Kidney quis acompanhar a matilha. Seu pai não permitiu, mas Kidney queria tanto se juntar aos maiores. Ele ficaria só olhando à distância. Não seria perigoso, seria muito divertido e uma aventura em tanto para todo lobo criança. Depois de muito insistir, o Senhor Lobo permitiu que Kidney os acompanhasse. O grande dia chegou e Kidney pulava de alegria de um lado para o outro. Foram andando pela mata adentro, até que encontraram um rio. Kidney afastou-se do grupo e ficou encantado com a correnteza do rio. E começou a observar as folhas e galhos de árvores que eram levados pelas águas. O rio era caudaloso e levava tudo o que passava por ele. Folhas, troncos, frutas, insetos. Kidney ficou completamente embevecido por essa beleza da natureza. Era como se estivesse completamente hipnotizado por aquela maravilha. Ele já não ouvia mais os barulhos da floresta, nem de seus irmãos lobos uivando, avisando que já era hora de seguir viagem. Ali, naquele momento mágico, só existia ele e o rio, com aquela maravilhosa sensação de fluidez de líquidos.
A água brotava da nascente, se juntava à água do rio e tudo corria ritmicamente, saudavelmente. O rio levava folhas e também sujeiras. E meio que magicamente, o rio separava o que servia à natureza e o que não servia. As sujeiras, eliminadas na água, desciam por um canal diferente e caíam numa grande área que levava a uma tubulação de esgoto, onde essa água suja era tratada. O restante da água, limpa e com flores, sementes, frutos, era levada para um afluente, até esses resíduos serem comidos por peixes e outros animais que se alimentavam disso. Era um espetáculo da natureza, onde tudo funcionava harmonicamente. Kidney começou a perceber que tudo na vida tem um ritmo e que a natureza funciona em harmonia. O que vai, volta, o que entra, sai, o que sobe, desce, tudo funciona como uma dança que lentamente encontra seu ritmo e seu equilíbrio. Kidney ficou tão envolvido com essa experiência que nem percebeu que anoitecera. Ao olhar em volta, não viu ninguém de sua família. Uivou, 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 chamando seus irmãos e seu pai. Foi em vão. Ninguém o escutou. Por um instante, ele ficou paralisado, sem ação. O que eu faço? Por onde eu vou? Eu estou perdido. E agora? Kidney sentiu medo, muito medo. E começou a chorar. Ele estava se sentindo completamente só, abandonado, com muito medo de não conseguir encontrar seu grupo e de morrer ali onde estava sozinho. De repente, um passarinho aproximou-se dele e lhe perguntou: "Por que choras, pequeno lobo?" "Eu me perdi da minha matilha e não sei voltar para casa." "Calma, pequeno lobo", disse o passarinho. "Encontre um abrigo para passar a noite. Amanhã, com a luz do sol, você certamente saberá o caminho de casa." Kidney procurou à volta e encontrou um grupo de rochas que pareciam uma caverna protetora. Ali encontrou e adormeceu. Quando o dia raiou, Kidney olhou ao seu redor e viu que não estava tão longe assim de casa. Começou a reconhecer as pedras, as árvores do caminho, uma clareira pela qual tinha passado e rapidamente alcançou o caminho de casa. Lá longe, à distância, seu pai e sua mãe o avistaram e correram ao seu encontro. "Que bom que você voltou, filho. Sabíamos que você encontraria o caminho de casa." Kidney foi recebido com palmas pela matilha. Ele se sentiu em casa, seguro novamente. Talvez o seu consciente queira chegar a algumas conclusões sobre essa história, pois isso é natural. Mas quando você terminar este exercício, talvez mais tarde ou amanhã, ou daqui a alguns dias, alguma sensação ou pensamento
poderá chegar em sua mente, ajudando você a encontrar uma solução para o seu problema, e não importa qual ele seja. E essa experiência de hoje será processada profundamente pelo seu inconsciente a seu tempo. E você pode agradecer ao seu consciente e ao seu inconsciente por guiarem você por essa jornada de aventuras e descobertas em que você é o protagonista do seu caminho e das suas escolhas. Respire fundo e agora, lentamente, vá se preparando para sair desse estado de relaxamento. Naturalmente, com cuidado, vagarosamente respirando, sentindo as sensações presentes no seu corpo, trazendo a sua atenção novamente para o ambiente em que você está. Mexendo as extremidades do seu corpo suavemente, até poder abrir os olhos e piscá-los, se sentindo bem presente, bem tranquilo, bem tranquila. E muito, muito obrigado pela participação da doutora Angélica aqui com a gente. Foi um baita episódio, né, Gabi? Sim, foi ótimo, aprendemos bastante. Foi um prazer estar com você, Angélica. Muito obrigado, que bom. Angélica. Para mim também foi um prazer estar com vocês e espero que as pessoas possam se beneficiar disso tudo que a gente colocou, né? E possam fazer boas reflexões e boas descobertas, tá? Então eu me despeço assim, com um abraço bem carinhoso para cada um e vocês confiem na força da vida e que façam as descobertas que vocês precisam para esse caminho de crescimento, tá? Isso aí, a vida não pode parar. Isso aí. É isso aí. A vida é mais forte. E tudo isso. Sempre. Tá bom? Tá bom, então. Obrigado, Um grande doutora. abraço para vocês. Um grande abraço e obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Até mais. E até uma próxima. Tchau, Até uma tchau. próxima. Tchau, tchau. E aí, Gabi? Vamos encerrar? Oi. Vamos sim. Vamos dar aquele nosso momento da Xuxa? Ou melhor, momento Teletubbies. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Então, pessoal, foi ótimo hoje, né, Arthur? Quero dizer ao pessoal que se cuidem, pelo amor de Deus, com todo esse problema aí, mas vamos relaxar a mente fazendo o possível. É isso aí, galera. Não, nós que somos renais e mesmo aqueles que não são renais, se cuidem, fiquem em casa, fundamental isso, tenham isso em mente. É muito importante no momento ficar em casa. Não só por você, mas também pelos outros. Vamos ter empatia, povo. É muito, Isso muito mesmo. importante. Não é, Gabi? Isso mesmo. Então, o abraço hoje vai para todos aqueles que têm empatia com o outro, com o ser humano. Com certeza. Então, pessoal, um grande abraço, tchau, tchau e até a próxima. Até a próxima.